Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje trata de os instrumentos de orientação. E aí é importante salientar que esse instrumento de orientação que nós queremos mostrar para você não se trata exatamente sobre os tempos modernos, do século XVI para o século atual dos povos ocidentais, mas falando sobre as questões dos povos primitivos. Então, olha só, nós estamos aí identificando que os povos primitivos tinham a influência dos astros, da questão astronômica, para poder levar em consideração seus rituais, né? Levar em consideração também com qual tempo deveria trabalhar na agricultura, na caça, na coleta, na retirada de madeira, dentre outros. Então, a observação do céu esteve na base do conhecimento de todas as sociedades antigas, pois elas foram profundamente influenciadas pela confiante precisão do desdobramento cíclico de certos fenômenos celestiais, tais como o dia-noite, as fases da lua e as estações do ano. O índio brasileiro também percebeu que as atividades da pesca, caça, coleta e lavoura obedecem a flutuações sazonais. Assim, ele procurou entender essas flutuações cíclicas e utilizando-as principalmente para a sua subsistência. É claro que hoje a ciência, em muitos casos já houveram pesquisadores que, de certo modo, descaracterizam esse tipo de ciência, né, por parte dos povos antigos. Eles acreditam que não existe nenhuma associação entre essa relação dos astros ou até mesmo da lua em relação ao que se deve cultivar, a época de se caçar, de se pescar. Já há pesquisas que demonstram que isso não tem nada a ver. Mas fica aqui também um respeito a todos esses povos que de alguma maneira fizeram um atrelamento de sua cultura com o que eles tinham em mão no período, na época deles, seja o sol, seja a estrela, a lua ou qualquer outro advento natural. E aí, a astronomia envolvia todos os aspectos da cultura do índio brasileiro. O caráter prático dos seus conhecimentos astronômicos empíricos podia ser reconhecido na organização social e nas condutas do cotidiano, servindo, por exemplo, para planejar seus rituais, para definir códigos morais, para ordenar as atividades anuais que eram correlacionadas com os ciclos da fauna e flora do lugar, bem como para planejar a época de suas plantações e colheitas. É exatamente aquilo que eu estava falando para vocês. A questão das plantações e as colheitas associadas ao tempo. Que época da lua seria importante para plantar? Qual seria a época melhor para fazer a colheita? Que época seria importante para fazer a retirada de madeira? E tudo isso tem a ver com essas práticas ligadas à questão astronômica. Então, eles avaliavam as horas do dia tendo como referencial o Sol e as da noite, a Lua e as constelações, com precisão suficiente para regularem suas viagens e seu cotidiano. E aí vamos então ver também um pouco sobre a cultura de outros povos, principalmente relativa aqui à nossa região andina. Olha só, com relação à Mesoamérica, ou seja, as sociedades que viviam nos territórios que atualmente compreendem do México até Honduras, dá uma olhadinha no mapa aí que está pintado aí, demonstrando aí a presença dos astecas, dos maias e dos incas, tanto na América Central como na América do Sul. América do Sul, os incas tinham importância vital para a organização da sociedade. Em primeiro lugar, isso ocorria porque os astros, principalmente o Sol e a Lua, estavam associados às divindades criadoras do cosmos, ou seja, a astronomia pré-colombiana estava associada diretamente ao seu mundo religioso. E aí a gente entra na orientação usada no tempo dos astecas. Olha só, na tradição dos povos da América Central, o calendário asteca apresentava uma dupla estrutura. A primeira delas é essa aí, mostrando sobre
a questão do calendário usado pelos astecas. Depois, por outro lado, o calendário solar civil de 365 dias, Xihuti, que proporcionava as referências temporais para as atividades da sociedade no seu conjunto, especialmente, olha só, para as tarefas agrícolas. Era composto de 18 meses. Olha, faz um comparativo. Esse calendário que está aí do lado, dos astecas, ele era diferenciado do nosso. O nosso é de 12 meses e os deles eram de 18 meses, os metzes. Sendo que o nosso de 30 a 31 dias e eles de 20 dias cada. E dedicado aos deuses. Cada deus presidia um mês, durante o qual se celebravam grandes festas e eram sacrificadas vítimas em sua honra. 5 dias compunham uma semana e o quinto era dedicado ao comércio. O ano ficava completo com mais 5 dias chamados de Nemonteme, dias vazios, nos quais se cessava toda a atividade e eram dedicados ao jejum e à abstinência por serem considerados malditos. Na sequência, por outro lado, existia um calendário místico de 260 dias, usado para estabelecer horóscopos e previsões dos dias fastos e nefastos do ciclo. A combinação de ambos dava lugar a ciclos de 52 anos de duração, designado por Xiomopli, vínculo de anos. Vamos a mais uma imagem aí para entender. A orientação agora do tempo dos maias. Só para você ter uma ideia, nós acabamos de falar sobre os astecas, de que maneira que eles usavam a questão do calendário deles anual, de 18 meses, com 20 dias cada mês, voltado para os seus deuses. Agora vamos para a orientação dos maias. Então, da mesma maneira como o calendário ocidental, o calendário solar maia, chamado de Raab, conta com 365 dias. No entanto, esses são divididos em 18 meses, com 20 dias cada um, o que dá um total de 360 dias. Agora vamos ver como é que era a orientação deles, o que difere dos dias atuais. Olha só, o Sol e os pontos cardeais dos índios brasileiros. Né? Para os tupi-guaranis, o Sol é o principal regulador da Terra e tem grande significado religioso. Os tupi-guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, utilizando o relógio solar vertical, ou gnomon. Grave esse nome aí, gnomon. Relógio solar vertical gnomon, que na língua tupi antiga, por exemplo, chamava-se Guaracirangaba. O relógio solar vertical foi utilizado também no Egito, China, Grécia e em diversas outras partes do mundo. Então, quem quiser ter uma experiência para entender isso, vai lá naquela pracinha que tem ali perto do horto, que tem ali uma estrutura de relógio solar para você ver como é que funciona. Não é igual isso que está sendo mostrado na imagem, mas para mostrar o reflexo desse pino que é colocado de forma vertical para poder identificar ao longo do ano, sabendo exatamente onde estava o norte, sul, leste, oeste. Isso seria a cultura dos índios brasileiros. E aí, os tupi-guaranis, em virtude da longa prática da observação da Lua, conhecem e utilizam suas fases na caça, no plantio e no corte da madeira. Eles consideram que a melhor época para essa atividade é entre a lua cheia e a lua nova, a lua minguante, pois entre a lua nova e a lua cheia, a lua crescente, os animais se tornam mais agitados devido ao aumento da luminosidade. Aí eu pergunto para você, será que aí na sua casa não tem alguém também que não pensa ainda nesse tipo? Os seus pais, os seus avós? Com certeza, se você perguntar, eles vão dizer ainda que a lua tem tudo a ver com essa questão da caça, do plantio, da pesca e da retirada de madeira. Ele vai dizer, olha, se tirar madeira numa data errada da lua, vai acontecer o que está aqui na imagem, bicho da madeira. Às vezes você tem uma perna manca e ele fica caindo aquele pozinho. Bom, se isso tem alguma coisa a ver ou não, os cientistas atualmente dizem que não. Mas faz parte da cultura indígena e perpassou também para a cultura dos nossos pais que herdaram isso aí também. Muito bem. E aí, na cosmogênese Guarani, Nhanderu, nosso pai, criou 4 deuses principais que o ajudaram na criação da Terra e dos seus habitantes.
Os Andes representavam o Nhanderu e os 4 pontos cardeais, que é o nosso foco aí, representavam esses deuses. O norte, Jacairá, deus da neblina, vivificante das brumas que abrandam o calor, origem dos bons ventos. O leste, Caraí, deus do fogo e do ruído do crepitar das chamas sagradas. No sul, Xamandu Yaci, deus do sol e das palavras, representa a origem do tempo e espaço primordial. No oeste, Tupã é o deus das águas, do mar e das suas extensões das chuvas, do relâmpago e dos trovões. Com isso, agora a gente entra na parte do exercitando, aí eu convido você a ficar bem atento se tiver alguém na sua casa que queira desafiar com você. Quem acerta mais, fica o desafio. Quero ver quem é que acerta mais aí na nossa casa. Está combinado então? Vamos lá. As civilizações que antecederam os portugueses nas novas terras a leste do continente americano perceberam que as atividades de pesca, caça, coleta e lavoura obedecem a flutuações sazonais. Assim, eles procuram entender essas flutuações cíclicas e utilizando-as, principalmente para a sua subsistência. A citação acima está associada, letra A, à cultura inca, letra B, aos povos maias, letra C, aos índios brasileiros, ou letra D, aos astecas. Bom, fez a sua escolha já? Lembrou disso aí? Se você respondeu que a letra correta é a letra C, tá certo, meus parabéns, é isso mesmo. Letra C, os índios brasileiros. Vamos então para a segunda questão, presta bem atenção nela agora. Os tupi-guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano utilizando um instrumento simples denominado. Eu até disse para você prestar atenção nesse detalhe. Letra A, placa solar. Letra B, pedra solar. Letra C, bússola. Letra D, relógio solar vertical gnomon. E aí, você já fez a sua escolha? Então, se você disse que a resposta correta é a letra D, tá certo! Meus parabéns! Então, com isso, você acertou com certeza as duas questões. Se você quiser assistir esta aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!